Vamos completar a mandala essência e aprender a crochetar o coraçãozinho. Então agora a gente vai trabalhar as voltas 5, 6 e 7 para completar a nossa mandala essência. E aqui nessa parte final, ela é mais ou menos parecida com as 3 últimas voltas da mini mandala essência. Ou seja, a gente tem a volta com os pontos puffs separados por corrente, depois temos um bloco de pontos e depois o bloco de pontos formando o leque. Foi como a gente fez aqui nas voltas 2, 3 e 4. Então, na volta 5, a gente vai fazer 2 pontos puffs separados por uma correntinha, igual a gente fez lá na volta 2, sempre no espaço de uma correntinha lá no biquinho da mini mandala essência. Depois a gente vai espaçar com 7 correntinhas e vai lá para o outro biquinho fazer novamente, recomeçar novamente a sequência de 2 pontos puffs com 5 laçadas cada, separados por uma correntinha. E segue assim a volta toda, fechando com ponto baixíssimo lá no alto do primeiro ponto puff. Então, com a próxima cor, a gente começa fazendo um nó corrediço. Tiro a agulha do nozinho, introduzo a agulha no primeiro espacinho, no primeiro biquinho da nossa mini mandala essência, puxo esse nozinho para frente. Subo 2 correntinhas que não vão contar como ponto. E agora eu vou fazer o primeiro ponto puff. Então, introduzo, puxei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes laçando o fio, trazendo ele para frente. Agora lacei, tirei todo mundo, deixando só a alcinha inicial, lacei, fechei o ponto. Faço uma correntinha de separação e agora nesse mesmo espaço vou fazer o outro ponto puff, laçando 5 vezes. Quatro e 5. Laço, tiro todo mundo junto, laço, fecho o ponto. Agora separo com 7 correntinhas porque a gente vai trabalhar no próximo biquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou recomeçar a sequência lá no outro biquinho, fazendo 2 pontos puffs separados por uma correntinha no meio. Fechei o ponto, correntinha de separação, outro ponto puff no mesmo espaço. Fechei o ponto, 7 correntinhas de separação. E agora vai recomeçar a sequência novamente. Vai fazer isso em cada uma das pontinhas da mini mandala essência e depois fechar com ponto baixíssimo. Eu já volto com você. Se você precisar, pausa esse vídeo para completar essa volta e depois a gente retoma juntas. E aqui a gente tá no mantra de novo, né? Cada sequência é um mantra. Aqui eu tô 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o ponto, correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí é isso, é essa atenção plena aqui no momento presente que vai te trazer todos os benefícios da meditação ativa, da regulação dos nossos sistemas internos. Acalmando a nossa mente,
desacelerando. E aqui completei a volta. Fiz as últimas 7 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo lá no alto do primeiro ponto puff. Corto o fio e passo o fio dentro da alcinha. Ai, Pri, a minha mão dela tá envergando, a minha também, ó, tá vendo? Mas as correntinhas, elas laceiam bastante. À medida agora que a gente vai completar aqui com os pontos, ela vai ficar ajeitadinha assim, ó, como essa. Então, bora seguir. Agora, na volta 6, a gente vai fazer uma sequência de 11 pontos altos no espaço de 7 correntinhas da volta anterior e separar por 2 correntinhas. Aí, repete isso ao longo da volta toda e fecha com ponto baixíssimo lá no alto do primeiro ponto alto dessa volta. Começamos com o nó corrediço novamente. E aqui vamos preencher, então, essas 7 correntinhas com 11 pontos altos. E aqui você consegue arrematar esse fiozinho rosa, né, no meu caso aqui, deixando ele rentezinho aqui as correntinhas. E vamos conseguir arrematar também o início dessa próxima volta. Porque aqui a gente vai já fazer o primeiro ponto alto daquela forma, com um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, sem tirar o nozinho da agulha, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo e subir 2 correntinhas. Esse vai ser nosso primeiro ponto alto. Pode jogar ele ali pro ladinho. E aqui, ó, eu tô conduzindo o fio do início dessa volta e o fiozinho do final da volta anterior. Para já 2 fiozinhos a gente não ter que arrematar. Bom, então eu fiz um ponto alto, eu preciso fazer mais 10 para completar os 11. Então, vamos de ponto em ponto. Nove, 10 e 11. Agora a gente faz 2 correntinhas e já pula lá para o outro espaço de 7 correntinhas. Então, vamos recomeçar a sequência fazendo os 11 pontos altos. E aí, você vai repetir a volta toda até chegar lá do outro lado. Então, de novo, se você precisar, pode pausar, voltar o vídeo. Lembra que essa é uma aula gravada, se você precisar de mais tempo, se você precisar voltar, pode fazer isso quantas vezes forem necessárias. Terminei a última sequência de 11 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto alto que a gente fez, representado, né, com um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, aqui tem o primeiro ponto baixo, a cabecinha do ponto, a primeira correntinha e a segunda correntinha. Então, aqui a gente vai introduzir a agulha e tirar todo mundo junto, fechando essa volta com ponto baixíssimo. Passa esse fiozinho na alcinha e pronto. E aqui ela já deu uma ajeitadinha, né? Uma coisa bem importante, eu sou super detalhista, eu reparo demais nos detalhes. Então aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo o ponto rosa aqui embaixo? Pode correr com esses pontinhos, deixando eles bem centralizados, porque eles estão soltos aqui. Eles estão apenas abraçando as correntinhas, então eles correm. E aí você pode ajeitar para eles ficarem bem juntinhos, assim, mais pro centro, né, dessas correntinhas.
Ó a fiarada aqui, que daqui a pouco você arremata. E agora, para finalizar a nossa mandala essência, a última volta, que é a volta 7, a gente começa fazendo um ponto baixo entre os pontos puffs lá da volta 5, assim como a gente fez na volta 4, para finalizar aqui a mandalinha essência. Depois de fazer esse primeiro ponto baixo, a gente vai separar com uma correntinha e aí fazer os conjuntos de pontos ao longo dos pontos altos base. Só que agora a gente vai voltar a trabalhar com meio ponto alto, porque na volta anterior, aqui na 6, a gente tinha trabalhado com ponto alto. Então, no primeiro ponto alto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto. Depois, nos 4 seguintes, a gente vai fazer 2 meios pontos altos em cada ponto de base. No ponto alto central, a gente vai fazer o Vzinho, que a gente já tinha feito lá na volta 4. Então, meio ponto alto, correntinha e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, espelha para o outro lado. 2 meios pontos altos nos 4 próximos pontos altos de base. Um meio ponto alto no último ponto alto de base, separa com uma correntinha e recomeça a sequência fazendo aqui o ponto baixo entre os pontos puffs. Repete essa sequência 8 vezes até completar a volta e finaliza com ponto baixíssimo aqui no alto do primeiro ponto baixo. E eu tinha separado 6 cores, então o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar a sequência de cores, então eu vou fazer a última volta com esse tom amarelinho que foi a cor que eu usei na primeira volta. E você, se você tiver separado 6 cores, você pode fazer isso também, ou pode usar uma nova cor, né? Uma outra cor diferente. Começamos novamente com o nó corrediço. E lá entre os pontos puffs da volta 5, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. Na sequência, uma correntinha. No primeiro ponto alto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto. Então, joga o ponto aqui pro ladinho, ó, para pegar o primeiro, a cabecinha do primeiro ponto mesmo. Puxei, lacei, tirei todo mundo junto. Nos próximos 4 pontos de base, a gente vai fazer 2 meios pontos altos. Então, lacei, primeiro ponto, no mesmo ponto de base, segundo ponto. No próximo, a mesma coisa, 2 meios pontos altos, no mesmo ponto de base. Fica saindo, ó, do mesmo buraquinho. Mais 2 e mais 2. São 4 duplinhas, depois de um sozinho, e aí no central a gente faz uma correntinha e outro no mesmo espaço. Agora espelha, então vamos fazer 4 duplinhas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, último, 1, 2 e 1. Separa com a correntinha e recomeça a sequência com um ponto baixo entre o coraçãozinho lá da volta 5. E segue assim até completar a volta. E olha que bonitinho que fica essa ondinha, esse formato mesmo muito fofo da mandala essência, né? Da pétala da mandala essência. E ela vai formar assim ao longo da volta toda. E uma coisa interessante é que à medida que você vai começando, né, a crochetar a mandala, você vai entendendo que ela é um desenho simétrico que se repete. Então, à medida que você vai crochetando, você vai visualizando a mandala, né, o formatinho dela. É mais fácil você gravar, né, a sequência.
observando já o que você já está fazendo. Então, aqui você vai saber que no ponto de base central que você precisa fazer o biquinho, sabe? E nesse movimento de agulha, fio, você vai se desprendendo de toda a pressa, de toda a ansiedade. Correntinha. Terminamos mais uma sequência. E vai fazer isso até chegar ali do outro lado. Aqui só falta a última sequência dessa volta. E de novo é a primeira sequência da volta anterior. Então, o ponto aqui fica um pouquinho diferente, mas então vamos juntas. Lacei, o primeiro ponto alto é exatamente aonde a gente fechou a volta anterior. Então, nesse buraquinho, do ladinho do nozinho, ó. Introduzo a agulha, puxo o fio, laço, tiro todo mundo junto, fazendo o meu primeiro meio ponto alto. O segundo ponto, ele fica com a cabecinha torta, ó. Essa parte da frente, ela fica menorzinha que a parte de trás, mas tudo bem. Eu tô, inclusive, já conduzindo esse fiozinho aqui. Então, lacei, introduzi na cabecinha do ponto, puxei o fio, laço, tiro todo mundo. E faço mais um, porque aqui já é duplinha. Primeira duplinha. E vamos como a gente vinha fazendo. É só esse comecinho do início da volta que é mais chatinho, mas vai com calma que dá certo. E aqui temos 1, 2, 3, 4 duplinhas, então biquinho com a correntinha no meio. E espelha para o outro lado. Duplinhas e depois um sozinho no último ponto de base. Fiz o último ponto sozinho, correntinha. E fecha com ponto baixíssimo na cabecinha do primeiro ponto baixo dessa volta. Corto o fio, passo o fio dentro da alcinha e está pronta! Olha, ó que mandala linda! É só ajeitar, gente, calma, os pontos eles ficam bem tensionados, né, à medida que logo depois que a gente terminou de crochetar, então ajeita assim com a mão, ó, apoia no plano, vai puxando cada uma das pétalas, ajeitando mesmo, acomodando os pontos, porque daí ela fica assim, perfeitinha. Só preciso o quê? Arrematar esses últimos fiozinhos, como a gente fez na aula anterior, arrematando pelo avesso, cada cor na sua própria cor, para ficar o avesso bonito e também não correr o risco de ter fio de outra cor passando pela frente do trabalho. Então, pode ir de maneira aleatória, zigue-zagueando. Acha assim esses conjuntinhos de vários pontos seguidos, ó, passa um pedação do fio. E agora sim, ela é linda aqui, prontinha. Olha que amor, muito especial essa mandala essência. Agora eu vou te ensinar a fazer esse coraçãozinho aqui, porque ele é parte essencial, olha o trocadilho aí das palavras.
ele é parte essencial, fundamental da mandala essência. Então não podia deixar de ensinar esse coraçãozinho também. Bora lá? Você vai precisar de 3 cores e se você quiser, você pode combinar para fazer o joguinho com as cores que você já escolheu para tecer a mandala essência. Então, com a primeira cor, a gente vai começar em um círculo mágico. Já travo o círculo com uma correntinha. E aqui a gente já sobe mais uma correntinha. Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, na sequência aqui dentro do círculo mágico. 1, 2 e 3. Agora, a gente vai fazer 4 meio ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Agora, um ponto alto, que vai ser o nosso biquinho aqui. E agora a gente vai espelhar novamente. Então, 4 meios pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Depois, 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas. Pode já fechar aqui o círculo um pouquinho. E aqui, dentro do círculo mágico, um ponto baixíssimo. Corta o fio e pode puxar o fio, não precisa passar o fio dentro da alcinha. E aqui pode apertar mais e mais esse miolinho. Olha como já fica um coraçãozinho mesmo. Não precisa apertar tanto ainda, pode deixar uma bolinha assim. Agora, com a próxima cor, a gente começa fazendo um nó corrediço. Sem tirar o nozinho da agulha, a gente vai fazer 2 pontos baixos na lateral aqui das 2 correntinhas. Então, por isso que é até bom não apertar tanto aqui esse círculo mágico inicial. Então, aqui na lateral das 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Um no mesmo espaço. Pode jogar ele lá para baixo, no mesmo espaço. Outro. Agora, no primeiro ponto alto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto. Ele tá bem apertadinho, você tem que achar a cabecinha dele, joga o ponto baixo pro lado, ó, porque você tem que achar a cabecinha dele aqui. Então, aqui a gente vai fazer um meio ponto alto e 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, que é o primeiro, que foi, né, o primeiro ponto alto. Pronto. Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos no próximo ponto de base. 1, 2 e 3. Nos 2 próximos pontos de base, a gente vai fazer 2 pontos altos em cada ponto. Então, 1, 2 e no próximo 1 e 2. Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Então, é um só. Um nesse próximo ponto de base, outro, e no próximo ponto de base, outro, sozinhos. E a gente chegou aqui no biquinho do coração, nesse biquinho aqui de baixo. Nesse ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto,
um ponto alto duplo, ou seja, a gente vai laçar 2 vezes e vai tirar de 2 em 2. Então, no mesmo ponto de base, puxei o fio, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base, para formar um biquinho bem lindo. E agora a gente já vai espelhar do outro lado. Então, fazemos 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2 e 3. Agora, no próximo, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 vezes, né? Uma vez e agora 2 pontos altos no mesmo ponto de base para completar as 2 vezes. Agora, a gente faz 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 1, 2, 3. E agora são 2 pontos altos e um meio ponto alto no mesmo ponto de base, que é o último ponto alto. Agora, a gente precisa fazer o quê? Os 2 pontos baixos aqui na lateral das correntinhas. Então, um ponto baixo e outro ponto baixo. Cuidado para não enroscar a agulha lá do outro lado. E agora, fecha a volta com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo dessa volta. Do outro ladinho. Corta o fio e pode puxar o fiozinho para cima. E agora, a gente vai usar o ponto baixíssimo para fazer esse contorno e dar esse charme aqui no coraçãozinho, que foi o que eu falei lá na aula 1. O ponto baixíssimo, ele é usado ou para fechar as voltas, para você andar de um lugar para outro, sem fazer um espaço volumoso, e também ele é usado para fazer bordado, como se fosse um bordado. Então, a gente vai vir aqui com ele em todos os pontos, para fazer esse acabamento, essa voltinha aqui e dar esse formato. A gente começa fazendo também um nó corrediço, tira a agulha do nozinho e aqui no primeiro ponto baixo, onde a gente fechou a volta, a gente vai introduzir a agulha e puxar esse nozinho para frente. Agora, a gente já vai para o próximo ponto, para a cabecinha do próximo ponto e só tira todo mundo. Então, eu introduzo a agulha na cabecinha do ponto, puxo o fio tirando todo mundo. Já tá fazendo o bordado, ó. Só puxa o fio, tira todo mundo junto. E você vai andando com esse trabalho. A cada ponto feito, é um pontinho já bordado ali na volta do coração. Introduz a agulha, puxa, tirando todo mundo. Introduz a agulha, puxa, tirando todo mundo. E vai girando o trabalho. E aqui a gente chegou no biquinho. Lembra que no mesmo ponto de base na volta anterior a gente fez um ponto alto duplo e outro ponto alto, ó, tá saindo do mesmo ponto. Nesse do meio, que é o ponto alto duplo, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, uma correntinha e vai continuar depois fazendo os pontos baixíssimos. Só para formar ainda mais esse biquinho aqui do coração. Então, segue assim até o outro ladinho. Tô chegando aqui do outro lado. Fiz o último ponto. E agora,
eu vou parar, eu não vou fechar com ponto baixíssimo lá do outro lado. Por quê? Porque a gente vai fazer esse puxadinho aqui com a agulhinha de tapeceiro. Então, aqui, eu puxo o fio, pode deixar bastante fiozinho pra gente conseguir bordar essa alcinha. Puxei o fio, vou engatar aqui a agulhinha de tapeceiro. E a gente vai fazer assim. Eu vou vir de baixo para cima, passando aqui por entre as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E depois entrar pelo mesmo buraquinho que saiu esse fio, aqui no meinho do último ponto baixíssimo que a gente tinha feito. Com a agulha de crochê mesmo, né? Passa lá pro avesso da mandala, do coração. Agora, lá do avesso, você vai introduzir no miolinho do círculo mágico. Só cuidado para não, enroscar os fiozinhos que a gente ainda não tirou daqui. E agora você vai passar por entre as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo para cima novamente. E depois descer nessa última alcinha que a gente fez agora com a agulhinha de tapeceiro mesmo. Puxa assim para dar o formatinho do coração e entra com esse fio de novo pelo miolinho do círculo mágico. Pode puxar para ele formar bem essa curvinha. Olha que belezinha! Agora é só arrematar esses fiozinhos aqui. Agora sim, olha que coisa mais linda para completar aí seu projeto da mandala essência. Yay, Amarinha! Você mandou muito bem! Olha que mandala lindíssima que você tem aí nas suas mãos. Comemora muito, porque essa é só uma das primeiras mandalas que você vai fazer daqui pra frente. Porque uma vez descoberto o universo das mandalas, você nunca mais vai querer parar. E eu digo por experiência própria. E a Amorinha, lembra lá no começo, quando você viu essa mandala pela primeira vez e pensou: nossa, que linda! Como será que faz?